Menino órfão, e aí? Já não tão menino mais assim. De barba e tudo aí, ó. É, vai deixar a barba crescer. Dizem que passar titica de galinha ajuda a crescer. Ô, órfão, chega aqui, chega aqui. Então, pegar um lugarzinho aqui do lado da Monique Danilo aqui, ó. Já pega o seu lugarzinho. Ah, tá. Então já senta aí, senta aí. Ah, tá segurado? Beleza. Olha só, vem cá, vem cá, vem cá. Acho que a gente aqui não tem, não. Não, beleza, mas é que tem. Bota aqui, ó. Tem mochila aqui. Boa. Obrigado, Léo. Fala. O Léo Vera já segurou pra mim aí. Lá ele. Na hora, meu irmão. Nego não dá mole, não. Então nós temos o Flamengo treinando. Temos as imagens que vocês acompanharam aí. Você estava fazendo a narraçãozinha. Aham. Sem os jogadores. Sem 4 jogadores. Royal, que a última vez que o Flamengo teve um jogador que fraturou o nariz na lateral direita, ele se firmou de vez. A última vez, né? A penúltima vez que o Flamengo teve um lateral direito que também usou máscara, foi campeão da Libertadores e Brasileiro. Então as coincidências estão aí, né? Vê quem quer. Então vamos lá. 4 jogadores não foram pro campo. Royal, Paquetá. Lucas Paquetá, que a gente tinha expectativa, né? Que ele possa voltar contra o Vasco. Não, contra o Vasco não. Hoje não foi. Talvez pra campo. contra o Grêmio, mas é difícil. Eric Pulgar também não estava lá. E, claro, por razões óbvias, o nosso Arrasca. O Eric Pulgar eu esperava que pudesse estar. Ele eu já poderia estar. E o Arrasca que teve alta. É isso. A gente está aqui, então, trazendo nas nossas redes tudo isso aí, cara. O Léo, vou começar pelo Léo Pereira, né? O Léo, como vocês sabem, teve aquele trauma na perna no jogo anterior da Libertadores. Fez uma ferida profunda ali na perna e uma área que envolvia articulação, risco de exposição óssea. Aí, por uma questão de segurança, a gente acabou não levando ele para o jogo da Argentina. Felizmente, porque a gente viu lá como foi, né? O jogo, não sei nem se pode chamar aquilo de futebol. Então, certamente, ele estaria muito exposto ali naquela situação. Então, ele hoje está em campo. Vai muito da sensibilidade dele local. A ferida está apresentando melhora, evolutiva. Então, vamos ver como é que ele vai chegar para domingo, para a gente definir se ele vai estar apto ou não. Com relação ao Eric, o Eric também teve uma lesão traumática, né? Uma luxação do ombro. Completou ontem 4 semanas. Ele vem apresentando uma melhora evolutiva, ainda um pouco de limitação por conta da dor, do contato, mas vem tendo uma resposta positiva. Acredito que na próxima semana ele tenha condições de se reintegrar de maneira integral ao grupo. E o Paquetá fez aquela lesão no tendão, né, do bíceps femoral, uma lesão que felizmente não era nada relacionado ao joelho, né, intraarticular, que era a nossa preocupação, mas é uma lesão de tendão, uma lesão muscular, de fato, tem um período de recuperação maior, mas ele está evoluindo bem, está cumprindo todas as etapas que a gente estabeleceu para ele aqui no departamento. Então, ele ainda tem pouco tempo, né? Domingo completam 2 semanas, então com ele a gente ainda tem algumas coisas a cumprir. Calma, né? Naquele lance que vocês viram no jogo, mas felizmente foi tudo bem, não teve nenhuma sequela maior. Já avaliamos ele. O Bruno, assim como outros, porque vocês ficam sabendo dos casos que que impossibilitam os atletas de jogarem, né? Com as fraturas. Então, por exemplo, a gente teve a luxação do Eric, teve a fratura do Cebola, teve agora a fratura do Arrasca, a fratura do Royal. Então, assim, eu estou falando aqui só de fratura. Tem 1 mês de lá para cá. Cebola foi costela. Então, se você for pegar em 1 mês 4 lesões, 4 fraturas, acho que para o futebol tá desproporcional, né? Então, acaba que a gente vê uma arbitragem que, principalmente na Libertadores, é muito conivente, né? E permissiva com os outros clubes. E isso é só o que vocês sabem, que acabam afastando os atletas dos treinos e jogos, sem contar as outras lesões, outras coisas que a gente vai manejando aqui de maneira conservadora, né? Mas tá assintoso o número de fraturas que a gente vem tendo no nosso elenco. O Arrasca, como vocês sabem, né, fez a cirurgia ontem, foi de alta hoje, está em casa. A gente sempre se baseia na literatura médica
relacionado a esses prazos de retorno. Só que a gente sabe que eles são atletas de alto rendimento, são seres privilegiados. Então, a gente tem aquela média de retorno, mas eventualmente eles podem voltar antes. Então, assim, a gente não está trabalhando, óbvio que a Copa do Mundo para ele é interesse dele. A gente quer que ele volte o mais rápido possível, dentro do que ele conseguir na reabilitação dele. Então, existem algumas etapas dentro dessa reabilitação que ele precisa cumprir, mas difícil, não tem como te garantir, vai durar tantas semanas, mas a gente vai trabalhar para que ele se prepare da melhor maneira para que ele esteja disponível o mais cedo possível, né? E com relação ao Paquetá, como eu falei para vocês, a lesão muscular ela tem algumas graduações. Na graduação dele, que é um tempo maior de afastamento. Passadas aí as 2 semanas, que vai completar agora no domingo, a gente começa a incrementar as cargas que ele precisa. E aí, a partir disso, acaba que o futebol dá pra gente uma evolução muito dinâmica. Então, é dia a dia. Passadas as 2 semanas, como vai acontecer agora no domingo, vamos ver como é que ele vai reagir nessa próxima semana, para a gente conseguir entregá-lo ao grupo. Porque antes a gente tem um termo que a gente usa que é o RTP, né, que é a prontidão para o jogo, mas antes ele precisa estar pronto para treinar. Então, nessa segunda etapa, a gente, de maneira sempre cautelosa, a gente integra ele ao grupo, e aí ele cumprindo essas fases, aí ele ficaria disponível para jogar, de fato, mas ainda está num estágio mais precoce, né? Na academia ele já está fazendo os trabalhos de fortalecimento. E aí, como eu te falei, né, passadas essas 2 semanas em que a gente foca principalmente na parte regenerativa, do músculo voltar, enfim, diminuir a dor, melhorar a amplitude, força. Aí agora, com o tempo, ele fazendo esse trabalho indoor, ele ia a campo para se juntar à equipe novamente. Paparazzo Rubro-Negro, para saber de você, com relação a essa máscara que o Royal vai utilizar, se vocês já conseguiram disponibilizar, se ele consegue já treinar, como é que está essa situação, se ele vai estar disponível, mesmo com a questão da máscara, se ele já vai estar disponível para o Flamengo e Vasco, ou é apenas para ele poder continuar trabalhando, para daqui a pouco estar preparado. E eu vou aproveitar para te perguntar também sobre o De La Cruz, né, que a gente ouve muito falar, mas a gente não viu ninguém falar oficialmente sobre o ano que o De La Cruz está começando a fazer, né? Que é a temporada que parece que vai ser uma temporada muito melhor, onde ele vai ter muito mais participações, inclusive atuando em jogos que ele não costumava atuar. Sim. O Royal ele teve uma fratura no osso nasal e, naturalmente, isso requer uma proteção adicional, por isso que a gente hoje pediu para ele fazer a máscara, né? Ele fez o molde com a perspectiva da máscara estar disponível já a partir de domingo. Então, isso não seria um empecilho para ele. Treina. No treino a gente consegue controlar o ambiente, né? Então, a ideia é que ele esteja à disposição do Midter com o uso da máscara. E qual foi a outra pergunta que você me fez? Ele não foi a campo. Ele não foi a campo hoje, né? O Royal? Ele fez o molde da máscara. A outra foi o De La Cruz. O Nico está respondendo bem, né, os estímulos. Ele vem tendo um termo que a gente usa, um índice de disponibilidade muito alto, vem conseguindo manter uma sequência de treinos adequada, igual a dos demais do elenco, e aí naturalmente isso faz com que ele esteja em condições de ser relacionado para as partidas. Então ele vem tendo um comportamento adequado nesse ano. Sim, a gente está conseguindo torná-lo mais disponível, né, para os treinos. E aí, naturalmente, se ele treina mais, se condiciona melhor para os jogos, vem tendo uma resposta boa após os jogos, e aí, por conta disso, ele continua nessa sequência de treinos e jogos no calendário junto com o nosso grupo. Mas sintético, ele não pode jogar. Por exemplo, contra o Galo por fora, tem jogo com o Atlético Paranaense vindo aí, sintético... Sintético acaba que, para ele, traz uma demanda muito alta. E existe sempre na condição dele um risco de agudizar, né, o processo inflamatório no joelho. Então, nesses casos pontuais, a gente opta por preservá-lo, porque seria um risco maior de perdê-lo eventualmente para mais jogos, né? Por isso que nesses jogos de sintético a gente não leva. É difícil a gente primeiro comparar atletas, porque
te respondendo já a primeira pergunta, existem vários tipos de fratura, né? E existe uma questão dentro da medicina esportiva que a gente chama de individualidade biológica. Então, eventualmente, se nós tivermos a mesma lesão, eu posso voltar em 2 semanas, você pode voltar em 4. Então, já tem essas duas variáveis que mudam o contexto da reabilitação, a individualidade e o tipo de fratura. No caso do atleta de alto rendimento, sempre que possível, nesses casos, a cirurgia ela é indicada porque a gente devolve a ele uma estabilidade da articulação. E aí, naturalmente, sem dor, ele consegue trabalhar com mais precocidade os movimentos, amplitude, força, e aí a gente consegue ganhar algum tempo nesse processo. Uma pessoa, digamos, para a gente seria tolerável ficar com a tipóia, esperar, mas para um atleta isso aí a gente perde tempo, né? Então para ele certamente vai trazer segurança. Ele ontem, depois da cirurgia, já estava absolutamente sem dor, e isso com certeza vai ajudar em acelerar o processo de recuperação dele. Retorno, né? A gente pensa no retorno ao jogo, né? Então a gente está falando em métricas para ele voltar a entrar em campo. E como você bem pontuou, os estudos são muito heterogêneos, até porque você pega uma gama de atletas de condições diferentes. Então assim, você pega ali um prazo médio de 8 a 12 semanas, mas tem atletas que voltam com 6, tem atletas que voltam com 14. Então a gente trabalha ali com esse prazo, 6 a 12, digamos que englobaria todos esses estudos. O Montoro, por exemplo, se você for pegar, como a Monique pontuou, 41 dias, dá menos de 6 semanas. Então, eu sei que o ser humano, né, a gente quer muito essa questão do tempo, saber quanto vai voltar, mas a medicina especificamente é difícil, e isso é ruim até para não gerar frustração. Então, o que a gente passou para ele foi isso, falou, olha, foca na sua recuperação, a gente vai fazer tudo para que as coisas aconteçam da maneira mais rápida possível. Existe um prazo na literatura, mas às vezes a gente se surpreende. Então, como eu te falei, seria mais ou menos essa faixa. O Saul, ele vem de um processo de reabilitação pós-operatória, como vocês sabem, ficou 4 meses sem jogar. Então, ele está integrado ao grupo, está disponível, vem tendo uma sequência de minutagem com o Mister, só que, óbvio, não é o fato da gente colocá-lo à disposição de jogo que ele está disponível para jogar, digamos, 90 minutos todos os jogos. Então, ainda requer um controle, né? Então, a gente leva em consideração sempre o contexto da temporada e dele, da percepção dele. Então, assim, ele está disponível para o Mister. Como ele vai usá-lo, aí depende muito dessas outras variáveis que eu te falei. A gente sempre avalia no pós-jogo, como ele responde ao estímulo, né? Se ele está bem, se ele não está, qual carga que a gente pode fazer. Isso tudo é conversado diariamente, mas o fato é que ele tá disponível e o Mister vai usá-lo da maneira que ele julgar melhor. Já segue lá? Quer seguir o GB também, não? Pô, se puder, @gabriel.orfão, com PH, hein? O órfão que não é órfão. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!